Olá, torcedor rubro-negro que está visitando o nosso canal Eu Pratico Esporte TV. Precisamos da sua força, precisamos da garra da torcida rubro-negra para que se inscreva com a gente aqui no nosso canal e no ato da inscrição também clique no sininho para receber avisos de novos conteúdos e links ao vivo. Aproveitando, pedimos também o like ao nosso conteúdo. Paz, vamos falar do esporte aí, até porque o Leão da Praça da Bandeira desceu ontem, né? Desceu como assim, mas eu vou explicar pra você. Com a vitória da Chapecoense naquele jogo que você falou pra gente, Anderson, o esporte acabou caindo mais um pouco na tabela. Agora tá em 18º lugar, porque a Chapecoense acabou vencendo ontem o Atlético por 2-1, o Atlético do Paraná por 2-1, no caso, Atlético Paranaense. Vamos com o nosso repórter Alessandro Matias, que já está com a gente. Bom dia, Alessandro. Vê que você estava no treino hoje, filmando, o pessoal está se preparando para viajar agora à tarde, para um jogo decisivo, né, contra a equipe do Corinthians, que também está passando por um momento complicado no Brasileiro da Série A 2018. Bom dia, Alessandro. Pois é, Moisés. Bom dia ainda, 11h32, estamos ao vivo aqui da Ilha do Retiro. Acabamos de sair da coletiva de imprensa do técnico Eduardo Batista. Como você falou, o esporte fez um treinamento hoje pela manhã, um treinamento puxado, treinamento tático com o time titular e o time reserva, né, o possível time titular e o time reserva, e como sempre, aquela turma que sobra. Só para lembrar, Michel Bastos e Felipe Bastos estavam neste grupo, né, concluindo aí e seguindo essa sequência de pensamento, que ambos não estarão nos planos, né, só para confirmar, do Eduardo Batista para a temporada 2018, ou melhor, para o final da temporada. O time titular, né, o possível time titular, treinou bem, fez esse treino técnico, né, só com apenas uma barra, que era o Magrão que estava nela, as saídas de bola, marcação forte, passagem de jogadores pelos flancos, mas enfim, é aquilo mesmo que a gente estava pensando, né, treinou na zaga o Durval e o Léo Ortiz, nas laterais o Sander e o Hernando, no meio de campo, o Marcão, o Jair e o Neto Moura. Por sinal, treinou até bem o Neto Moura, tá? Um asterisco aí de boa apresentação nessa manhã. E lá na frente, Rogério, né? Que ficou entrando pelos lados. No meio, o Hernani e do outro lado, o Morato, tá? O que é que aconteceu? O Vinck não estava com possibilidade de treinar hoje, teve um problema na coxa ontem, no posterior, e não treinou hoje. Então ele ficou de fazer exames. A informação inicial é que ele iria fazer exame ainda hoje para saber se viaja. Mas a assessoria de imprensa, antes até da coletiva de imprensa do Eduardo Batista, comunicou para a gente que os exames serão feitos amanhã na capital pernambucana, ou seja, Vinck está fora da partida e Rogério entrou nessa situação. Lembrando que Rogério essa semana ficou nessa barca aí que a gente fala, né, do Felipe Bastos e do Michel Bastos, né, a barca que eu digo é que não treina, né, treina não separado, né, não é esse o termo, mas não participa diretamente do treino técnico nem tático, né, aí diariamente. Então, o Rogério foi chamado para essa substituição, diga-se passagem, né, corpo fechado, alguma promessa ele fez, ou tem algum santo forte, porque vai ter sorte assim, no momento que ele coloca o homem de lado, Vinck se machuca, que já era um improviso na posição, e chamam o Rogério, tá? Qual é a bronca que surgiu? E a gente soube na coletiva de imprensa, porque o técnico Eduardo Batista, no final do treino, fez uma movimentação de bolas alçadas na área, um treinamento com bolas fixadas na área. Então, como não teria mais nenhuma novidade, a totalidade aqui da imprensa, todo mundo seguiu para a sala de imprensa, até porque tem que preparar o material e aguardar. Então, quando o Eduardo chegou lá, que a gente fez as perguntas, estava participando, um dos colegas, inclusive eu perguntei, foi uma das primeiras perguntas do time titular. E ele disse, não, o time titular é esse que treinou hoje, tarará. Que ela entrou nesse detalhe, não entrou no detalhe. Em seguida, um colega falou ainda mais sobre as improvisações, sobre os laterais, e aí ele citou a situação do Sander. Não, o Sander, eu não sei ainda quem pode substituí-lo, porque foi agora. Então ele sentiu um problema na coxa, mais viaja, a gente já conversou com o departamento médico, viaja para São Paulo, mas é dúvida. E como é problema de coxa, de músculo, eu também coloco aí na ordem de dúvida, mais para não jogar do que para sim. Mas ele viaja assim com a delegação. O Eduardo Batista não sabe ainda o que fazer, foi pego de surpresa em cima da hora, ao final do treino, com esse problema do Sander,
Então o que vai acontecer? Provavelmente, pelo comentário dele, ele vai passar o Hernando para um lado e vai botar o Raul Prato. Essa deve ser a possibilidade do Eduardo Batista para enfrentar o Corinthians nessa dificílima, né, batalha aí em São Paulo. E, nessa passagem, uma sequência complicada. Minha pergunta foi, inclusive, em cima disso aí, além de saber o time titular, mas ele saiu de letra, tirou de letra, melhor dizendo, que a hora agora é de buscar pontos, seja empate, seja vitória, mas tem que pontuar até o final para fugir dessa luta aí do rebaixamento, né? Inclusive, a coletiva daqui a pouco, à tarde, a gente vai colocar na íntegra, né, no nosso canal no YouTube, lá no Eu Pratico Esporte TV, a quem eu convido você, rubro-negro, ou quem ainda não conhece, para se inscrever no nosso canal lá e curtir todos os vídeos do dia a dia do Esporte Clube do Recife. Ô Anderson, mais uma baixa, né? Depois do Gabriel, chega agora o Vink. E essa dúvida do Sander na esquerda, que é um cara que vinha mostrando regularidade na sua posição, e tem a questão da improvisação, né, pelo setor, porque a entrada do Hernando, o Hernando vai servindo aí como um coringa nesse sistema defensivo, porque atua tanto na direita como na esquerda e também na sua posição de origem, que é o miolo de zaga. E também pode ser uma entrada do Jean, não sei, acho muito remota essa chance. Eu acredito mesmo que, caso o Sander não tenha condições de jogo, o Raul Prata assuma a lateral direita e o Hernando venha para o lado esquerdo, bem como citou o Alessandro Matias. Então é mais uma baixa para o sistema defensivo, mais um jogo fora de casa que o Sport faz improvisações pelos lados, né? Aconteceu isso contra o Botafogo, só que na oportunidade foram os dois lados. E agora, mais uma vez, um jogo difícil contra o Corinthians. Corinthians que treinou ontem à tarde. Na verdade, os titulares fizeram um trabalho regenerativo, né, após aquele empate lá no Rio de Janeiro. E os reservas e não relacionados foram para um trabalho com bola. Na verdade, um coletivo contra a equipe sub-20 para iniciar os trabalhos para esse jogo do domingo às 7 da noite lá na Arena em Itaquera. É isso aí, o Sport vai pegar a equipe do Corinthians, depois volta, pega a equipe do Palmeiras, logo depois pega o Atlético. Essa é a jornada da equipe do Sport, que vai ter aí jogos muito complicados mesmo, vai ser jogos muito difíceis. Olha aí, ô Alessandro, eu queria perguntar a você também, a equipe do Sport já viaja agora à tarde, né? O Sport viaja agora à tarde. E quando chegar lá em São Paulo, vai treinar ou vai deixar os jogadores descansando mesmo? Não, tem treino ainda na capital paulista, por isso que a minha pergunta foi em cima do time titular, né? Que vocês vão ver nas próximas horas aí no canal Eu Pratico Esporte no YouTube, porque tem um treinamento lá e houve o problema do Sander, o Vink. Eu digo, será que tem alguma mudança ainda daqui para lá? E ele confirmou que é por aí o caminho, né? Mas em seguida tinha falado do Sander. Mas o Sport treina ainda na capital paulista, sim, Moisés. Ô Anderson, o Sport caiu uma posição, né? Eu abri o programa aqui falando que o Sport caiu uma posição com a vitória da Chapecoense. Isso também bota mais uma pressão em cima desses jogadores? Sem dúvida alguma. Inclusive ontem, para quem acompanhou a partida, né, viu que não bastou a Chapecoense vencer o jogo. O gol da vitória foi marcado por um ex-rubro-negro, Leandro Pereira. Já no finalzinho da partida, deu os 3 pontos à Chapecoense, que credencia a Chape como uma equipe hoje fora da zona do rebaixamento. E agora essas partidas a menos, apenas o Vasco da Gama é que tem um jogo a menos em relação ao campeonato do Sport, né? As equipes postulantes que concorrem diretamente com o Leão nessa permanência na primeira divisão. Esse jogo do Vasco acontece no final do mês contra a equipe do Santos, mas é um jogo dificílimo, o Vasco jogando fora de casa. Inclusive o Vasco, né, se juntou ao Sport, ao Ceará e ao Paraná Clube na zona do rebaixamento, o atual Z4 do Campeonato Brasileiro. Pois é, esse time do Vasco aí também não tá nada bom não, viu? Nossa, lá tá complicado também. E é um jogo também, quando o Sport for enfrentar a equipe do Vasco, jogo direto, né? Tem que vencer essa equipe. Claro, tem que pensar agora no Corinthians, depois pensar no Palmeiras e assim sucessivamente. Mas lembrando que dentro daquele campeonato que a gente sempre fala aqui, o Vasco acabou de entrar. Então, o Sport tem que vencer esse campeonato à parte aí, dentro do Brasileiro de 2018, né? Para permanecer na primeira divisão, tem que vencer esses adversários que estão lutando para não cair também. Então, o Sport tem que ficar bem atento. O Sport tem que ter cuidado com quem nesse time do Corinthians, que não está num bom momento aí no Campeonato Brasileiro. Tem que ficar de olho nas estatísticas, né? Para mim, há um indício de que o Sport sempre, quando enfrenta jogadores
que estão numa má fase ou que não conseguem marcar gols, o Sport faz essa ajuda, né? Concede esse gol ou essa proeza de algum feito dentro da partida para esses atletas adversários. E vale salientar a má fase que o Romero vive, né? O Ángel Romero não consegue algumas partidas, salvo engano, 9 jogos sem marcar um gol. Viveu aquele bom momento com a camisa corintiana, mas agora deu uma estagnada no número de gols marcados. E tem essa partida contra o Sport, que, como citei anteriormente, é o primeiro contato do técnico Jair Ventura com a equipe corintiana, com a sua torcida na arena, já que as 2 primeiras partidas do treinador aconteceram longe de São Paulo. É isso aí, o Leão da Praça da Bandeira vai jogar contra o Corinthians e a gente vai estar acompanhando, né? O jogo acontece no domingo à noite, às 7 horas da noite. Inclusive é o último jogo da... Na verdade é o penúltimo jogo, penúltimo, porque na né? segunda-feira tem Chapecoense Internacional na Arena Condá. Eu lembrava aqui, Alessandro, nesta semana, que o último jogo que o Sport enfrentou o Corinthians, que foi aqui na Ilha do Retiro, foi um jogo muito fraco. Mas antes trouxe aqui pra mim que o Corinthians fez o gol logo no início do segundo tempo. Não, foi? No primeiro tempo. No primeiro o Corinthians tempo. fez o gol e no segundo tempo, com a entrada do Carlos Henrique, na época, né, atacante do Sport ainda, ele conseguiu empatar o jogo, dando números finais àquele confronto. E a gente acabou citando aqui sempre o segundo tempo da equipe do Sport, né, que preocupa demais os torcedores, Alessandro, esse segundo tempo. Eu até falei aqui, citei, que eu achava que era mais questão física também, porque a gente vê que os jogadores terminam o primeiro tempo mortos, e quando volta para o segundo tempo, meu amigo, voltam mais mortos ainda. E quando botam os jogadores que estão na reserva, aí é um Deus nos acuda, Alessandro. O problema é de quantidade e qualidade, tudo que a gente já vinha falado, o psicológico atrapalha muito, por sinal. Mas a verdade é que não é de hoje, né, que o Sport tem um segundo tempo complicado, né, cai de produção absurdamente, mas é o que tem para hoje. Meu amigo, são 7 jogos na ilha, e são os 7 jogos que tem que buscar a vitória ao máximo, pontuar fora, buscar um empate nesse final de semana contra o Corinthians para comemorar título, né. Não, sinceramente, torcedor do Sport pode ficar chateado comigo, mas eu, sinceramente, eu não acredito num resultado possível em São Paulo. Já estava antes na minha planilha, né, de resultados contra o rebaixamento, que o jogo do Corinthians não seria um dos jogos que o Sport pontuaria fora de casa. Apesar de que há quem diga que o Corinthians está em declínio, que não vem jogando bem, há quem compare que o jogo contra o Flamengo agora, o Corinthians ficou muito na defensiva, etc. Mas eu não vejo por aí. Eu vejo um elenco muito mais forte, um elenco com muito mais tempo de trabalho, e eu vou por aí. Além de tudo, tem todo o peso do mundo, né? Vou até plagiar a música aí do Marvin, né? Do Titãs, tem todo o peso do mundo nas costas, que é o caso do Sport hoje, buscando pontos fora de casa e buscando as suas vitórias na Ilha do Retiro, e que tem que ter, lembro sempre, a ajuda do torcedor rubro-negro. Vai lá, irmão, um abraço pra vocês, beijo pra quem foi de beijo e abraço pra quem foi de abraço. Abraços, essas foram as informações do Leão da Praça da Bandeira.